Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. O tema do capítulo 27, Pedi e obtereis, trata especificamente sobre a prece. E hoje, a partir do item 9, nós vamos falar sobre a transmissão de pensamento, A prece sendo transmitida por partir de nós como geradores, como dínamos, geradores de energia para o próximo. Eu comentava com Dionísio aqui, um pouco antes de iniciarmos nosso estudo, que a gente tem que o Evangelho é um livro somente moral. Ele realmente tem como grande viés a moralidade, Mas dentro do Evangelho, Kardec desenvolveu uma série de aspectos científicos muito interessantes e muito importantes. Em particular, esse capítulo, Transmissão do Pensamento, que vai nos permitir fazer uma relação com a ciência muito clara, muito evidente. E vocês vão perceber algumas coisas que são bastante interessantes, que a doutrina espírita, através da revelação dos espíritos, antecipou alguns conhecimentos científicos que a gente adota hoje em dia. Então vocês vão me permitir fazer um passeio pela física, para a gente falar sobre isso. Isso é um princípio básico da escola, A gente não vai lembrar mais, mas a gente viu no ginásio, quando uma corrente elétrica percorre um fio, ela gera um campo magnético, sempre. Isso é um princípio que a gente constrói os nossos ventiladores, os nossos motores, os nossos alto-falantes, eles todos são baseados nesse princípio. Quando você percorre um condutor elétrico, você cria um campo magnético. A partir desse princípio da física, desenvolveu-se todos esses equipamentos que a gente usa trivialmente na nossa vida. E quando você gera uma corrente variável, nós criamos uma onda eletromagnética, Não criamos só um campo fixo, como se fosse um ímã em torno daquele condutor, mas nós geramos ondas eletromagnéticas que se propagam, É importante notar, isso eu tirei do curso de formação de professores de física da USP. É importante notar que a causa da indução eletromagnética é a variação do fluxo. Um campo magnético variável gera um campo elétrico induzido, também variável. Este campo elétrico variável dá origem a um campo magnético variável. Então, quando houver cargas elétricas aceleradas circulando no meio, vai haver produção de ondas eletromagnéticas. Então, esse princípio está dominado pela ciência, a gente usa largamente na confecção dos nossos dispositivos, As ondas eletromagnéticas são geradas pela movimentação de cargas. Então, quando a gente tem movimentação de cargas, positivas ou negativas, a gente tem a geração de campo eletromagnético. Está na escola, está no curso de formação de professores de física na USP, a gente estudou isso no científico. Maxwell foi um pesquisador importante que estudou o comportamento dos campos e das ondas eletromagnéticas, mostrou por meio de suas equações que essa perturbação, ao se propagar, então o campo magnético se propaga, deveria apresentar todas as características de um movimento ondulatório, de uma onda sonora, A onda sonora é um movimento ondulatório. Quando eu falo, eu movimento as partículas do ar e isso vai se propagando e vocês me ouvem. Por isso vocês me ouvem, porque eu, através do meu aparelho fonador, afeto as ondas, a atmosfera em volta de mim, crio ondas vibratórias que vão se propagando e são detectadas pelo ouvido de cada um. Então, Maxwell definiu que aconteceria o mesmo com as ondas eletromagnéticas. E ela deveria sofrer reflexão, refração, difração, interferência, exatamente como acontece com uma onda qualquer, A onda sonora, por exemplo. Por esse motivo, na época, Maxwell denominou onda eletromagnética, por causa da sua semelhança com todas as ondas, todas as
características vibratórias dos movimentos vibratórios, né? Então, a gente foi da USP. Não quer passar aqui, peraí. O objetivo não é a gente estudar física aqui, mas a gente tem noção desse conceito. Nós pensamos, ou quando nós praticamos qualquer coisa, o meu cérebro tem que produzir um conjunto infinito de ligações entre os diversos neurônios. Comunicam gerando correntes elétricas. Trata-se de uma corrente iônica disparada pelo influxo de íons de cálcio através dos chamados canais de cálcio dependentes da tensão. Aí tem uma nomenclatura em inglês que não nos interessa. O valor de pico da corrente foi de 4,4 picoamperes por micrômetro quadrado. Aí você vai dizer, é uma corrente muito pequena, mas num espacinho muito pequeno. Então, é uma corrente significativa, né? Então, quando nós pensamos, qualquer que seja o nosso pensamento, nós geramos correntes que circulam o nosso corpo. Beator, então, isso, por favor, enter. Essas ondas eletromagnéticas, só para exemplificar, elas compõem a nossa vida, né? E aí eu peguei aqui, é um fluxo contínuo, e aí tem, nessa frase aqui, tem um item importante que eu queria pegar para vocês, né? As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo e também no meio material. Contudo, um meio material pode ser opaco para as ondas eletromagnéticas. Você tem uma propagação de luz, por exemplo, que é uma onda eletromagnética, ela não ultrapassa a parede é opaca para ela. Ela se propaga onde não tem esse tipo de obstáculo, né? Já outras ondas, por exemplo, como o raio-x, o raio gama, ele não tem esse obstáculo, ele ultrapassa a parede. Então, dependendo da faixa de frequência, a letra grega lambda ali é o comprimento de onda. O comprimento de onda vai definir alguns comportamentos dela. Mas o que eu quis ressaltar nisso tudo aqui para vocês, né? Que quando você gera uma onda eletromagnética, naquela ocasião, lá vem propagação no vácuo. Se a gente for aos gregos, ele falava que o espaço sideral, quando você observava os astros, era preenchido pelo éter. Obrigado. Era preenchido pelo éter. E, mais tarde, a ciência, século XIX, dizia que havia o vácuo absoluto, não havia nada entre os planetas, né? Então, os planetas gravitavam no cosmos e no meio tinha o vácuo absoluto. A gente vai ver que Kardec nos coloca, antes de ir a Kardec, vamos pegar aqui, isso era o pensamento científico da época de Kardec. Nós vamos ver aqui que os espíritos já falavam para Kardec e o nosso pensamento, quer dizer, essa onda eletromagnética que nós geramos pelo nosso pensamento, ela flui através do fluido cósmico universal, né? Isso era uma novidade. A ciência dizia que havia o vácuo, a doutrina espírita de que havia o fluido cósmico universal. E o Instituto Max Planck de Astronomia da Alemanha, é um instituto bastante importante nos estudos astronômicos. Eu peguei uma entrevista da BBC de Londres com um cientista do Instituto Max Planck, Ariel Sanches, que é PhD em astronomia, por acaso um argentino, e eles falam o seguinte: o que começou a acontecer na ciência, né? O nosso universo observável está em expansão. Então, pelos estudos e pelas leis definidas por Einstein, tem um momento que o universo tinha que começar a desacelerar pela força gravitacional dos planetas. E os cientistas observaram que isso não estava acontecendo. Então, teoricamente, havia um erro
na equação de Einstein, porque o universo, pelo contrário, está acelerando esse processo de expansão. A respeito da energia escura. Escura porque ela não é detectável na faixa de luz, né? Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas brilhando, a gente capta a luz emitida por esses astros celestes, e essa energia não transmite luz nenhuma, por isso eles chamam de escura, né? Isso indica, pergunta à BBC, o entrevistador, a presença da energia escura, e ele responde: esse resultado mudou drasticamente nossa compreensão do universo. Isso é muito recente, a gente tem que lembrar que no meados do século XIX, e isso é uma pesquisa. Isso não é possível se o universo contiver apenas matéria, como se dizia, né? Que o universo tinha matéria, os astros e o vácuo no meio. Então, esse comportamento era anômalo. Isso indica a existência de um componente adicional, uma forma de energia desconhecida. O que tem? E pesquisa-se e chegaram à conclusão que o universo é preenchido de energia que... E a BBC pergunta: como é possível saber que a energia escura constitui uma grande parte do universo? E qual é a percentagem disso? Um dos objetivos da cosmologia, ramo da astronomia que estuda a origem e formação do universo, é da energia que o universo contém, listando todos os seus componentes e a fração de energia total que cada um representa. Então vamos ver aqui. Mas assim mesmo não passou não. Beto, passa aí, por favor. Então, vamos lá, o inventário que os cientistas do Instituto Max Planck fizeram do universo. Os átomos, né, que nos compõem toda a matéria que nós conhecemos, planetas e estrelas e todos os seres humanos no universo, representam apenas 5% de tudo que existe no universo. Isso indica que a energia escura porque é o nome que eles deram, né, é atualmente o principal componente desse inventário cósmico e que ela constitui aproximadamente 70% da energia total do universo. No inventário, o próximo componente de importância é a matéria escura, uma vez que constitui cerca de 25% da energia total do universo. A matéria escura é uma forma de matéria que não interage com a luz. Vamos ver o slide seguinte. O meu passador continua aqui encrencado. Aí nós vamos a Kardec. Aí nós voltamos ao Evangelho, fizemos essa digressão pelo mundo científico. E Kardec diz o seguinte no item 10 do Evangelho, nesse tópico dando, né? Para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, né, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. Então Kardec, para explicar para nós, os espíritos explicarem para nós a transmissão do pensamento entre encarnados e desencarnados e vice-versa, ele precisa supor que nós estamos mergulhados num mundo de energia chamado, pela espiritualidade, de fluido universal. E os cientistas chamaram de energia escura, né? O fluido cósmico universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, né? Assim como eu falo e faço vibrar as moléculas do ar e vocês me ouvem, eu crio ondas vibratórias no ar, nós criamos, quando pensamos, ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço sideral através do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal foi o nome dado pelos espíritos ao fluido elementar imponderável que serve como intermediário entre o espírito e a matéria, e permite a adesão das partículas de matéria e apresenta inúmeras combinações que são observadas como campo eletromagnético e como fluido vital, sendo ainda o princípio da matéria pesada. Isso a gente vai encontrar esse parágrafo no Livro dos Espíritos. Então, antes da ciência falar que o universo estava preenchido de uma energia que eles não conhecem bem, a doutrina espírita já falava do fluido cósmico universal.
que é o elemento que permite a propagação dessas ondas magnéticas que nós geramos através do nosso pensamento. Eu fiz uma parada aqui, eu queria contar uma história pessoal para vocês sobre pensamento, né? Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, nós tínhamos uma senhora vizinha da nossa lá de casa, né? E ela espírita também, e ela era muito curiosa, muito assim, e aí um dia ela foi lá em casa, eu era médio de transporte dela, porque eu dirigia, tinha carro, ela não dirigia, então ela sempre ia lá me futucar, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu ia junto com ela, e era muito interessante, era uma senhora muito inteligente e tal, a Dona Lourdes. E um dia a Dona Lourdes falou assim para mim: Alcir, tem um centro espírita no Meia, muito interessante, muito bom, eu quero conhecer, vamos lá. E eu fui com ela, né? Centro que eu não tinha a menor ideia, ele tinha um formato mais ou menos como o nosso, assim, a plateia era parecida com o nosso, e tinha até mais ou menos essa dimensão. Nós chegamos, já estava muito cheio, e nós sentamos assim como a Sandra, está sentada ali na última cadeira, né? Sentamos, e teve a palestra, teve o estudo e tal, e começou o passe, e não sei quem... As pessoas lembram, antigamente a nossa casa nós adotávamos, os médiuns ficavam em pé aqui na frente, né? E você vinha, era conduzido e tomava passe, né? Vinha e tomava passe. Eu estava sentado ali no cantinho, né? Na hora do passe, na penumbra, e demorou muito, porque nós éramos ocupantes da última fila lá. Mas durante o passe, um menininho, um jovenzinho, talvez 8, 9 anos, ele estava muito obsediado, ele gritava muito, ele estava em sofrimento profundo. E quando eu vi aquele quadro, eu fiquei em prece, né? Em prece fervorosa, pedindo aos protetores, meus protetores, protetores da casa, que amparassem aquela criança ali que estava sofrendo, evidentemente sofrendo, passando muito mal. E ele melhorou, terminou o passe, saiu e continua o passe. No finalzinho, acabando já, os últimos frequentadores, fomos convidados à frente para tomar o nosso passe, e eu aí com aquele médium que tinha dado o passe no menino, né? E aí houve aqueles cumprimentos iniciais, né? A saudação, como é que está, como você está passando, essas coisas todas. Estou bem, então, estou ótimo. E aí ele vira para mim e diz assim: eu queria lhe agradecer. A sua prece foi fundamental para o trabalho de atendimento daquele menino. Eu nunca tinha ido a esse centro, eu nem sabia quem era esse médium, né? Muito menos conhecia o protetor desse médium, e foi nitidamente uma experiência pessoal marcante, que marcou muito a minha vida, de transmissão de pensamento. Ele sabia exatamente o que eu tinha pensado, o que eu tinha orado, ele tinha noção clara, é como se eu tivesse conversado com ele. Foi uma experiência para mim assim que me deixou impressionadíssimo. Então, como o assunto era a transmissão do pensamento, eu resolvi trazer essa experiência, que foi uma experiência marcante na minha vida. Vamos lá, Beto, me ajuda aí. E aí nós vamos para o item 9. Você viu que eu fui ao item 10 só para fazer o contraponto com a energia escura da ciência atual, com o fluido kármico universal que está na codificação desde o século XIX, né? Então, a doutrina se antecipou à ciência, sempre trabalhando juntos, sempre andando juntos, ciência e doutrina, mas muitas vezes a doutrina está na frente da ciência. Então Kardec qualifica a prece, né? Essa ação do nosso pensamento na prece. Então nós já estabelecemos que não só na prece a gente se comunica. Então a gente vai ficar alerta, eu vou fazer um alerta, a gente está se comunicando permanentemente, né? E a gente tem o fenômeno da sintonia. Na prece a gente qualifica melhor essa sintonia que nós estamos buscando. Então, o que é a prece? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, né? Então, nós elevamos o nosso pensamento ao alto, vibramos positivamente, geramos correntes elétricas no nosso cérebro. Essas correntes geram campos eletromagnéticos que se propagam pelo fluido cósmico universal, e aí Kardec vai nos explicar aqui durante o estudo
que não tem limitações de distância, então o nosso pensamento atinge a quem nós quisermos atingir, né? Nós temos essa capacidade maravilhosa de nos comunicarmos com o alto. E qual o objeto da prece? Ele pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, né? Então você pode ligar porque você está precisando muito de ajuda, você pede. Você pode agradecer uma ajuda que a espiritualidade deu, ou todas as alegrias e essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos nessa encarnação, ou glorificar a Deus pela sua sabedoria, sua bondade infinita. E por quem oramos? Podemos orar por nós mesmos, quando sentimos necessitados, ou quando queremos agradecer, ou por outrem. Eu não gosto do termo, mas está lá no Kardec, vivos ou mortos, encarnados ou desencarnados. Quer dizer, nós podemos orar por um irmão que está encarnado, por um irmão que está desencarnado. Tanto faz, né? O objeto. E para quem oramos? Para quem nós dirigimos esse pedido? As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então, nós dirigimos a Deus, né? Nada acontece no universo sem a vontade divina, sem a permissão divina. Nós dirigimos a Deus e é claro que existem espíritos superiores destinados a acolher as nossas preces e atendê-las. As que se dirigem aos bons espíritos, então, existem pessoas que fazem uma prece a um bom espírito, são reportadas a Deus, né? Por que ele diz isso? Porque nada vai acontecer sem a aquiescência de Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, outros espíritos, falam recorrendo a intermediário. Quer dizer, o que Kardec nos deixa como mensagem, né? A prece é a Deus, né? Pode fazer um intermediário? Pode. Há intercessores? Porquanto nada se sucede sem a vontade de Deus, né? Então a gente pode, um espírito que a gente devota assim, muita afinidade e que a gente entende que é um espírito superior e que pode nos socorrer, mas ele diz, é um intermediário. É Deus que vai propiciar essa oportunidade. Como eu sou teimoso, eu vou tentar mais uma vez. Não, Beto. A comunicação. Bom, como que se dá essa comunicação? A gente já viu agora aqui que quando nós pensamos, nós geramos sinapses. Essas sinapses, que é a comunicação entre os nossos neurônios, geram correntes elétricas poderosas. Essas correntes elétricas, como a gente viu lá da física, geram campos eletromagnéticos que se propagam pelo fluido cósmico universal. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, não há limitação, o nosso pensamento alcança, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, em qualquer direção, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som, né? Nesse momento, vocês ouvem com clareza o som, porque nós temos o nosso aparelho auditivo que permite identificar essas vibrações sonoras geradas pela minha fala, mas os espíritos que nos circundam aqui, né, que estão assistindo conosco esse estudo, leem com clareza e percebem o meu pensamento, as ondas eletromagnéticas que eu também estou gerando associadas a essa fala. A energia da corrente, aí não é corrente elétrica, a corrente energética do pensamento guarda proporção com o pensamento e da vontade, né? A nossa vontade e o nosso pensamento que vão gerar essa energia. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Ao pensarmos, geramos essas energias todas e elas alcançam esses espíritos a qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Então, ele começa a estabelecer um parâmetro aqui importante de análise, né? Não importa onde se encontrem esses espíritos, eles vão nos ouvir. A nossa capacidade de transmitir pelo fluido cósmico universal é infinita.
É assim que os espíritos se comunicam entre si. Então ele já faz uma assertiva também, né? Como os espíritos não têm corpo físico, não têm aparelho fornador, eles se comunicam única e exclusivamente pelo pensamento, pela transmissão de ondas eletromagnéticas. E nos transmitem também as suas inspirações. Quando somos inspirados e a gente percebe, a gente está recebendo uma comunicação espiritual usando essa capacidade de comunicação à distância entre nós, né? Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, né? A prece voltada a Deus, a prece que a gente dirige ao alto, a Deus, o Pai Todo-Poderoso, para buscar essa conexão, né? Essa conexão entre nós que caminhamos encarnados no planeta e Deus. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, quer dizer, a gente perceber com clareza os efeitos da prece, os benefícios da prece, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus. Nossa prece é efetiva, será sempre ouvida, mas Kardec mais à frente vai nos mostrar que o atendimento da nossa prece, e a gente vai entender com muita clareza a eficácia disso, depende de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Beto, vamos lá. Item 11. Benefícios da prece, né? A gente não precisava nem tecer comentários sobre benefícios da prece, que são incontáveis, mas pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, né? Quando a gente dirige a nossa prece, lembra lá, a Deus, os bons espíritos, esses encarregados, recebem em nome de Deus essas demandas nossas e buscam atender-nos, e ocorrem a sustentá-los em suas boas e inspirar-lhes ideias sãs. Então, quando nós dirigimos essa prece ao alto, esses bons espíritos vêm nos inspirar boas ideias. Ele adquire desse modo a força moral. A prece nos reveste da força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto. Se deste se afastou, por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Aí ele dá um exemplo. Lei de ação e reação, né? Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se? Não, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos obrar e agir como quisermos, mas seremos responsáveis pelas consequências desse nosso ato. E ele diz, ele não tem direito de queixar-se. E se não obtiver a cura que deseja, não, pois que houver a pedido encontrar na prece a força para resistir à tentação. Então, a prece, ela não vai alterar a lei divina, a marcha dos fatos. E aí Kardec vai fazer uma observação a seguir, formas de pensamento. Aí foi só um parêntese que eu fiz para lembrar, né? Lembra que eu fiz aquele, ao pensar, a gente sempre vai gerar ondas eletromagnéticas, não tem jeito, sempre. Quando a gente está fazendo isso pela prece, ou quando a gente está desequilibrado. Quando nós estamos desequilibrados, estamos, por exemplo, num momento de descontrole emocional, uma raiva, uma ira, nossa mente é um núcleo de forças, gerando plasma sutil que se exterioriza incessantemente de nós. Então a gente começa a liberar aquelas energias fluídicas e oferece recurso de objetividade. O que significa isso para Kardec? Que a gente plasma
aqueles pensamentos que nós estamos gerando, né? Então, se a gente está pensando, por exemplo, em agredir alguém, a gente está plasmando. Por isso que a espiritualidade inferior tem enorme facilidade de gerar sintonia conosco e perceber o que nós estamos querendo e pensando, porque nós exteriorizamos, e usando aqui a frase de Kardec, recursos de objetividade, as figuras de nossa imaginação. Então, elas se comportam como no teatro, né? Sob comando de nossos próprios desígnios. É o seu cérebro que está gerando isso. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles e, nos compreendendo, permutam conosco valores de mentalidades de qualidades idênticas. É o caso da prece, em que a gente se dirige à espiritualidade superior e recebe o efluxo dos bons desígnios desses espíritos. Portanto, não podemos esquecer do problema da sintonia. Quem nos diz isso é Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos alertando, e eu peguei esse ganchinho, o nosso assunto é prece, mas lembrar o seguinte, essa mesma usina de força do pensamento que gera as energias eletromagnéticas que vão alcançar a espiritualidade superior e vão nos trazer benefícios enormes pela prece, esse mesmo cérebro, essa mesma vontade, esse mesmo descontrole vai gerar sintonia com a espiritualidade superior. Daí o orai e vigiai permanentemente, né? Não é uma recomendação à toa, porque ao orarmos, nós nos conectamos com o alto. Ao nos vigiarmos, evitamos esses pensamentos que nos levam ao desastre. Evolução em dois mundos. Como o tempo está... Vou pular a Evolução em Dois Mundos, Beto. É um texto interessante de Evolução em Dois Mundos, mas o tempo está meio avançado, eu vou pular um pouquinho. A origem das nossas dores. E aí o Kardec vai nos explicar o papel e a importância da prece, né? Ele diz o seguinte: se em duas partes se dividirem os males da vida, então vamos fazer uma classificação aqui e vamos dividir os males da nossa vida em dois grupos distintos, né? Vamos criar uma qualificação desses grupos. Um constituído dos que o homem não pode evitar. Quais são os que nós não podemos evitar? Que males da nossa vida nós não podemos evitar? O que nós não podemos mais evitar são os males decorrentes de encarnações passadas, que estão incrustados no nosso karma e são necessários ao nosso progresso evolutivo. Esses males são inevitáveis, são provas que nós temos, né? Provas e expiações que nós temos que necessariamente passar para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Essas não tem jeito, nós não temos como evitá-las. E não pode evitar. E o outro conjunto de sofrimento são das tribulações que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou pelos seus excessos. No capítulo 5 do Evangelho, Kardec deixa claro, essas incúrias são os erros que a gente comete nesta vida, nesta encarnação, né? Então nós temos aqueles males que nós trazemos por erros de comportamento de vidas passadas, o pretérito lá, em que nós já tomamos, já fizemos e já assumimos compromissos importantes, e os erros que nós estamos cometendo hoje. É importante essa passagem do Evangelho, porque se a gente recorrer a André Luiz no nosso lar, ele vai nos também fazer essa mesma classificação e ele nos diz o seguinte, que, olha, pasmem o número, 70% dos sofrimentos por que nós passamos seriam evitáveis, porque são decorrentes de erros de comportamento nesta vida. Olha que coisa curiosa. Então, se você pegar, usando esse critério de Kardec, os males inevitáveis e os evitáveis são 70% de tudo aquilo que você deveria passar. 30% não tem jeito, e são os seus ressarcimentos do passado, né? De vidas passadas. Erros que nós já cometemos e temos que ressarcir à luz da justiça divina.
mas 70% são pela sua incúria ou por seus excessos. Ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Quer dizer, isso Kardec nos diz e André Luiz, no nosso lar, reforça, né? Então, às vezes, a gente está meio assim, perplexo diante dos desafios da vida que nós estamos vivendo e diz assim, puxa vida, o meu fardo é pesado, né? O fardo que eu tenho que carregar nessa vida é pesado. Mas se a gente lembrar essa ênfase que Kardec dá, e se a gente for recorrer a André Luiz, 70% por uma reeducação comportamental seriam totalmente evitáveis, né? Um pouco mais de caridade, um pouco mais de evangelho, um pouco mais de paciência, resignação, tolerância, essas virtudes que a gente normalmente propaga e cultua, mas não pratica, né? Essa é a grande dicotomia entre frequentar a casa espírita e ser espírita, né? Você frequenta a casa espírita e você começa a ter contato com essa realidade espiritual, com essa clareza de que somos espíritos eternos caminhando para a luz, né? Para a perfeição. Mas nessa caminhada nós temos o nosso livre-arbítrio e cometemos erros, né? E esses erros, à luz da doutrina, não precisavam mais ser cometidos, porque nós conhecemos muito bem os ditames doutrinários. Diz Deolindo Amorim, no seu pensamento, que a doutrina não é caminho da salvação, é caminho da perdição, porque você não tem mais o beneplácito da dúvida e do perdão, porque você sabia tudo isso, porque estudou a doutrina, né? Teve disponível esse volume enorme de literatura espírita que te orienta como agir, como andar, como se comportar, e não fez. Quando você não sabia, você ainda tinha o beneplácito da dúvida. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Mas nós, todos, sabemos muito bem o que temos que fazer. Nós sabemos com clareza que comportamento e que atitude no dia a dia a espiritualidade superior espera de nós, né? Os males de origem kármicas são inevitáveis, né? Esses são dívidas do passado que nós vamos ter que ressarcir. Os males decorrentes de comportamentos desajustados nesta encarnação podem ser completamente evitados. E pedi obtereis, né? Kardec diz o seguinte: admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que são aqueles de origem kármica reencarnatória, que toda prece lhe seja inútil para se livrar deles. Por mais que você ore, vai ser inútil, porque você não vai poder se livrar dessa responsabilidade, né? O Deus não atalha a justiça ela se completa. Mas ele pergunta, Kardec pergunta, já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os outros que decorrem da sua maneira de proceder nesta encarnação? E eu grifei aqui, porque aí eu recorro à estatística de André Luiz, 70% dos males poderiam ser evitáveis. É significativo, né? 70% é um número. Então Kardec pergunta, horário é fundamental. Mas, se você acha que tem alguns males que são inevitáveis, você tem um volume enorme de males que com a prece ajusta sua cadeia de conduta e te resolve. E vou te dizer mais, eu acho que a prece resolve todos os nossos problemas, todos, sem exceção. Por quê? Quando nós, nessa encarnação, enfrentamos dificuldades inerentes à nossa necessidade de aperfeiçoamento, quando nós oramos, somos inspirados pela espiritualidade superior a entender os mecanismos da justiça divina e por que estamos passando por aquele processo. Então nós entendemos o benefício daquela experiência para nós e temos a resignação de suportá-la. Então a prece tem um papel fundamental para todos nós, porque ela não vai evitar aquele
aquele comportamento, aquele sofrimento, mas vai fazer você entender por que está vivenciando aquilo e por que aquilo é importante para você. Então, eu faço sempre esse exemplo, que é hipotético, né? Uma pessoa que, ao longo de suas diversas encarnações passadas, foi demasiadamente orgulhoso, né? E o orgulho exacerbado lhe levou a um sofrimento muito grande, né? Uma tristeza enorme que ele quer corrigir, ele quer apagar essa mácula da sua personalidade. Então, numa encarnação presente, ele se propõe a nascer para corrigir esse egoísmo, esse orgulho exagerado, a uma existência muito humilde, muito pobre, muito sofrida. Isso é um castigo? Não. Essa é a libertação definitiva desse espírito daquele ciclo de dor e sofrimento que o orgulho e o egoísmo lhe causou. Essa vivência, esse sofrimento terrível, numa existência muito humilde, muito sofredora, muito pobre, vai libertar esse espírito definitivamente daquele ciclo que levou ele ao desastre nas suas experiências anteriores. Então, essa é uma experiência sacrossanta, essa é uma experiência maravilhosa. Se só entendemos ela e temos resignação para enfrentá-la, quando a gente percebe que somos espíritos imortais em caminhada evolutiva, nos aperfeiçoando permanentemente. Então a prece nos ajuda a ter essa clareza na compreensão. Sofro porque preciso, e é um instrumento de aprendizagem que vai me salvar para a caminhada das próximas encarnações. Então a prece resolve todos os seus problemas. É claro que esses 70% do André Luiz resolve porque eles te inspiram positivamente, você muda o seu comportamento durante essa encarnação e não carrega essa carga que era desnecessária. Mas os outros 30% que são inevitáveis, à luz de Kardec, você vai entender por que está passando e vai agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de poder se superar. Então, voltando aqui, nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento, que nos pode causar dano. Então, os espíritos não nos atalham, eles não nos violam a nossa consciência e o nosso livre-arbítrio, eles nos inspiram no bem. Vou mau pensamento, cuja realização nos pode ser funesta. Eles não afastam o mal, podem desviar-nos do mal pensamento, que nos pode causar dano. Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus. Eles não interferem, nem suspendem os cursos das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então eles nos inspiram e nos conduzem para que as nossas decisões sejam melhores tomadas, sejam decisões mais de acordo com as leis de Deus. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para não nos subjugar à vontade. Eles não vão subjugar a nossa vontade, eles não vão nos obrigar a fazer nada, mas eles vão nos inspirar, nos estimular a cumprir esse papel. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática. É o caso, né? A gente ora, é inspirado e atende essa inspiração e põe em prática essa inspiração, mas conservando a liberdade de seguir ou não. É o tempo todo, é livre-arbítrio, né? Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Livre-arbítrio, lei de ação e reação. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Então, nós estamos, através da prece, dessa comunicação, né? Porque o problema da sintonia é efetivamente a nossa comunicação com o alto.
É o problema da sintonia. Nós qualificamos a nossa sintonia e recebemos de espíritos superiores. Na medida em que a gente recebe, eles não vão mudar nada da realidade, mas eles vão nos inspirar em caminhos que vão nos libertar. E aí, diz Kardec, mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Imensos, imensos. Ao Espiritismo for reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, né? A doutrina descortinou essa relação que nós temos com nossos irmãos desencarnados, né? Nós, como diz os espíritos acríticos, nós vivemos tão intensamente juntos que chegamos a nos acotovelar, né? E Kardec faz uma pergunta aos espíritos se eles nos influenciam no nosso dia a dia. E eles respondem, sim, chego a dizer que são eles que vos dirigem. Então, nós temos que estar alerta sobre o nosso pensamento. Para onde nós dirigimos? Nós já sabemos que somos uma usina de força capaz de gerar energias que alcançam o infinito no cosmo através do fluido kármico universal. E se nós pegarmos e educarmos esse dínamo para o trabalho do bem, nós seremos capazes de colher benefícios incalculáveis. E esses benefícios podem ser trabalhados melhores ainda se nós nos dedicarmos à prece. Beto, por favor. Camilo Castelo Branco, que a gente estudou recentemente aqui, né? No estudo sistematizado da mediunidade, diz o seguinte: eu negaria minha fé a quem me dissesse que a prece dos infelizes, sem culpa, não há Deus que a ouça e atenda. Se há. Quando nós, em prece, sinceramente, dirigimos o nosso pensamento ao alto, em uníssono, principalmente quando nós fazemos ao final da nossa sessão, é um poder incomensurável. É uma força que vocês não imaginam quanto nós nos beneficiamos dela. Então nós não podemos desperdiçar. Recomendam-nos todos os espíritos. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus. Recusar para si a sua assistência e, para com os outros, abrir mão do bem que lhe pode fazer. Então Deus, na sua misericórdia infinita, sempre pronto a acolher, através dos seus mensageiros, a nossa prece e nos amparar nessa nossa caminhada. O que a gente precisa é fé. Fé robusta. Eu vou avançar mais só 3 minutinhos aqui para terminar o item 13. A prece do homem de bem. O Kardec quis dizer o seguinte: Deus ouve as nossas preces, mas se ela é verdadeira, né? Por isso é a prece do homem de bem. Ela é sincera, do fundo do coração, né? Ela sai de dentro de nós, uma súplica, um pedido, para que nós sejamos amparados, orientados e sustentados. E é importante a gente saber que em nenhum momento a espiritualidade vai quebrar as regras de justiça divinas. Então, mas vai lhe ajudar a entender por que você está vivendo aquela experiência. Por que aquela experiência é importante para você na sua caminhada evolutiva. Por que reservou-se no seu cenário aquilo. Então você consegue trabalhar esses dois problemas, aqueles kármicos que a gente traz de vidas passadas, que a gente começa a entender por que está vivendo isso, e aqueles que são dívidas presentes que a gente está acumulando por desvios de comportamento e que a espiritualidade nos ampara, nos inspira e nos sustenta nessa caminhada. Então, irmãos, a gente viu aqui, isso é livro Evangelho segundo o Espiritismo, não é livro dos Espíritos, né, que tem um caráter científico fortíssimo, mas aqui Kardec tangenciou forte o campo da ciência e
mostrou como a espiritualidade se antecipou em muito o que hoje é uma realidade no mundo científico, né? E ele já falava sobre o fluido cósmico universal como matéria fundamental de tudo que existe e criamos no universo. E nos mostrou como nós, através do nosso pensamento, somos capazes de gerar energias poderosas que atingem o alto e geram essa conexão direta entre nós e a espiritualidade superior, dando-nos força na nossa caminhada evolutiva. Então estejamos sempre alertas, porque a prece é um elixir divino maravilhoso que nos consola, que nos ampara, que nos sustenta. E fiquemos alerta. O pensamento em desalinho é também um perigo muito grande. A prece é o pensamento alinhado, né? Uníssono, forte, direcionado, sincronizado a Deus. E o pensamento destrutivo, o pensamento desorganizado, é um malefício que nos traz fortes prejuízos. E agora vocês sabem mais do que nunca, né? E vocês têm um poder na mão brutal, é o poder de gerar energias positivas em benefício próprio e do seu próximo. Muito obrigado, boa noite, graças a Deus.